Há poucos dias, quando o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, apresentou sua plataforma de governo, foi questionado sobre a educação. E uma das coisas que ele deixou claro que gostaria de fazer, que as escolas pudessem seguir um regime militar, até porque citou muitos exemplos já de escolas militares que têm sido padrão em suas organizações. Isto causou muita preocupação em muitos ativistas e pessoas que achavam que não deveria ser dessa maneira. Porém, uma frase que deveria ser elevada com toda o respeito e consideração é o que está na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. Eu aprendi ordem, o que deve ser ordem, já na minha tenra idade, na minha infância ou na minha adolescência. E aprendi na casa de meus pais, quando as suas palavras eram determinadas, as suas ordens eram ditas, elas deveriam ser cumpridas rigorosamente. Isso pautou a minha maneira de viver. Eu estava olhando ordem em dois sentidos. Primeiro, ordem no sentido de organização e ordem no sentido de cumprir uma tarefa. Muito bem, mas não parou por aí. Quando eu atingi a idade escolar, eu fui estudar num colégio onde era dirigido pelas freiras. Era uma escola, apesar de ser um colégio estadual, mas a direção, a administração era das religiosas. Porém, tinha determinadas ordens naquele colégio. Por exemplo, se estivéssemos no recreio, jogando bola, por exemplo, e tocasse a campainha, o apito, aonde não estava, nós tínhamos que parar no lugar sem se mexer. Daí, na segunda batida da campainha, nós corríamos em silêncio, entrávamos em forma, sem conversa alguma, para depois nós entrar na sala de aula. Da mesma forma era a organização na saída, na chegada, ida para o recreio. Era tudo com ordem. Aprendíamos a cantar o hino nacional e os demais hinos, o hino da independência, o hino da bandeira, isto com muito entusiasmo. Além de aprender sentidos religiosos. Por exemplo, na época, eu me converti ao Evangelho com 15 anos, mas já conhecia algo do Evangelho. Por quê? A primeira vez que eu vi a leitura de um texto sagrado, o qual se referia a criacionismo, Gênesis capítulo 1 e 1, foi exatamente naquele colégio que era ministrado pelas freiras. Desde então, eu comecei já a conhecer mais algo a respeito de Deus. Bom, naquele colégio nós tínhamos ordem para tudo. Saída, entrada do recreio, enfim. Também durante cada ano estudávamos mesmo, primeiro, segundo ano, sobre todo o nosso município, depois sobre o nosso estado, sobre a nossa nação brasileira, enfim, sobre o mundo. Era aulas mesmo puxada, tudo dentro de determinada ordem. Então eu aprendi realmente o quanto é importante nós cumprirmos ordens, tarefas no sentido de obediência e também pautar a nossa vida dentro de um padrão de organização. Não parou por aí. Quando eu fui para o Exército, tirando o meu serviço militar, no ano de 1967, segundo alguns comentários, seria o auge da ditadura. E ditadura essa que, apesar de eu estar servindo o Exército, eu não vi nem um ato
que fosse contraditório aos princípios mesmos democráticos. O que eu vi durante o período em que servimos o Exército, serviço militar, era um progresso. E eu devo citar que a BR-285, na região de Passo Fundo até Santo Ângelo, começando ali por Vacaria, era na época administrada pelo Exército. Nós estávamos ali, tinha uma planilha, tinha uma empresa, a IMEC, que era empreiteira, mas toda a topografia, toda a organização, toda a determinação era do batalhão rodoviário ao qual nós servíamos. Foi uma época de progresso, uma época de trabalho. Na realidade, no quartel, no Exército, nós tínhamos ordem. Ordem para cumprir e ordem para nos organizarmos. Por exemplo, tínhamos momento para levantar e poucos minutos para entrarmos em formas e começar as ordens unidas, enfim, cumprir nossos deveres. Se nós levantávamos, tínhamos que deixar as camas arrumadas. Se não arrumasse a cama, deixasse a revelia, podia contar que no outro dia seria chamado na direção, na administração e ia até sofrer alguma punição pelo seu desleixo. Seus sapatos ou coturnos, ou bota, como quer entender, tinha que estar bem lustrada. Cabelo em ordem, barba cortada. Enfim, era ordem. Não só ordem unida, que era marchar e nos treinar para a circunstância e que necessitava como militar, mas sim uma organização importante. Então eu aprendi que ordem, organização, eu estou falando em dois sentidos, no sentido de ordem como cumprir determinadas tarefas, mas ordem também como organização. Bom, gente, isso, como já disse, pautou a minha vida. Como ministro, desde que saí do quartel,